Olá, vamos dar uma olhada num exemplo típico de aplicação da lei de Kirchhoff para solucionar um circuito. Primeiro vamos dar valores para a nossa fonte e para as nossas resistências. Em seguida vamos arbitrar a direção das correntes que irão circular por esse circuito. Eu digo arbitrar porque não sabemos exatamente se o sentido que escolhemos está correto. Só teremos como saber isso após realizar os cálculos. É bastante intuitivo nesse caso, como eu tenho o polo positivo da minha fonte aqui, é bem intuitivo imaginar que a corrente vai seguir nessa direção, considerando o sentido convencional da corrente. Então, eu tenho I1 e 3 seguindo nessa direção e I2 seguindo nessa. Lembrando que aqui eu tenho um nó, aqui a corrente se divide. Então, pela lei dos nós de Kirchhoff, a somatória das correntes que entram no nó é exatamente igual à somatória das correntes que saem. Então, eu tenho aqui I1 entrando, saindo I2 e I3. Embaixo, nesse outro nó, vai acontecer exatamente o contrário. Eu terei I2 entrando, I3 entrando e I1 saindo. Uma vez eu definindo o sentido das correntes, vou convencionar que a seta, a corrente entrando no resistor, será positivo. A corrente saindo será negativo. Vou arbitrar também a malha alfa, essa malha aqui, a malha beta, para trabalhar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ou Kirchhoff Voltage Law. Feito isso, vamos dar uma olhada nos ramos. Eu tenho o ramo 1, que sai desse nó, passa por toda essa área e vem até aqui. Nesse ramo 1 circula a corrente I1. Nesse ramo 2, que sai desse ponto 2 e vai até o ponto 3, circula I2. E finalmente circula I3 nesse ramo aqui. Vamos começar a aplicar a lei. Aplicando a lei dos nós, ou Kirchhoff Current Law, ela me diz que a soma das correntes entrando no nó é igual à soma das correntes saindo. Estou isolando o I3, vocês verão o porquê daqui a pouco. Vamos aplicar a lei das malhas na nossa malha alfa. Saí do ponto 1, chego aqui, pego o valor do meu resistor R1, 3, vezes I1, que é a minha corrente, é a voltagem, é a tensão desse resistor. Positivo porque está entrando. O mesmo vai acontecer aqui com I2, o valor da minha resistência, que é 4 ohms, vezes I2. Continuo circulando na minha malha. Agora eu chego no polo negativo da bateria. Então eu estou entrando no negativo, vai ficar menos. Que é bastante intuitivo, né? A lei das malhas de Kirchhoff diz que a somatória das tensões em uma malha é 0. Faço isso na minha malha beta. Acontece a mesma coisa. Agora o meu R2, ele vai ser a fonte. Quando eu calcular a tensão, a queda de tensão em R2, ele passa a funcionar como se fosse a fonte. Ele tem que ser igual a R3, porque, de novo, pelas leis da malha, a soma das tensões numa malha é igual a 0. Então, o mesmo valor que tem que ser aqui, vai ser aqui. Aqui a corrente está entrando no positivo, mas aqui ela está entrando pelo negativo menos. Está aqui. Vou trabalhar um pouquinho essa equação aqui agora, substituindo I3 por esse valor aqui. Cheguei a esse valor. 5 vezes I1, 5 vezes I2, 5 e 4, 9. Vamos agora montar o nosso sisteminha de equações. Vou pegar essa malha alfa e vou multiplicar ela por 5. Vou trazer ela para cá, está aqui. Agora vou pegar essa malha aqui, multiplicar ela por menos 3. Por que eu fiz isso? Não alterei nada, multipliquei todos os elementos da equação por um mesmo valor, então não alterei nada. Agora eu cancelo 15 e 1
com menos 15, somo 20 com 27, dá 47,2 igual a 100. Eu isolo I2 e calculo a corrente. Então, a minha corrente I2, já fazendo alguns arredondamentos, 2,13 A. Substituo I2 nessa equação e calculo a corrente I3. Fazendo esse cálculo, I3 vai dar 1,7 A, também com pequenos arredondamentos. Substituo finalmente na equação aqui em cima. Aqui eu tenho que I1 é igual à somatória de I2 mais I3. Eu conheço I2 e I3. Está resolvido. Calculei I1. Então eu já tenho todos os valores de I. Vamos dar uma olhadinha agora na tensão para confirmar que a lei de Kirchhoff bate para as malhas. Eu poderia usar qualquer equação dessa aqui, só substituir os valores. Mas eu posso também pegar o valor da resistência e multiplicar usando ohms, né? Vou descobrir que eu tenho aqui uma voltagem R1 de 11,5, pequenos arredondamentos. Tenho aqui no meu R2, 8,5. A somatória desse e desse é igual a esse aqui. Mesma coisa eu faço aqui. Eu disse que os dois iguais, então está provado. Essa tensão é a mesma dessa e a somatória dessas duas é a mesma dessa. Então está resolvido o problema de uma maneira bastante simples, usando lei de Kirchhoff. Eu tenho esse circuito rascunhado nesse simulador aqui da Universidade do Colorado. Vamos dar uma checada. Deixa eu mostrar aqui os valores, né? Então eu tenho aqui a minha fonte com 20, meu resistor com 3, meu outro resistor com 4 e meu outro resistor com 5. Coloco aqui o meu amperímetro. Observem que está 3,83, que é o que calculamos aqui, para I1, 3,83. Coloco aqui no meu I2, 2,13, que é o que calculamos, para I2. E 1,70 ampere é o que calculamos para I1. Vamos dar uma olhada na tensão. Tenho aqui a minha fonte, com 20 volts. Vamos ver a queda de tensão em cada resistor. Calculamos 11,50, aqui mostra 11,48. Como eu comentei, tínhamos feito alguns pequenos arredondamentos. Conforme você mexe aqui, às vezes ele até altera alguma coisinha. Vamos ver aqui. Calculamos 8,5 com os arredondamentos. Aqui ele passa um pouquinho. Mas observe que a somatória desse mais a somatória desse é igual a esse daqui. Vamos ver o último, que é para dar exatamente igual a esse. Ok? Então, os nossos cálculos estão corretos. Então, de uma maneira bem simples, a gente percebe como que funciona a lei de Kirchhoff, que é bastante prática, juntamente com a lei de Ohms, para resolver a maioria dos circuitos, independente dos arranjos, em série ou paralelo. No próximo vídeo, vamos explorar mais alguns tipos de circuitos um pouco mais complexos, onde precisaremos de modelos computacionais, como, por exemplo, matrizes. Até mais!